Século XIX. Como falar dele sem se lembrar dos seus deslumbrantes e às vezes questionáveis vestidos? Por isso, no vídeo de hoje eu vou explicar o básico que você precisa saber para desenhar personagens mulheres que viveram nesse período de forma mais coerente. Não é só vestir sua personagem que nem o Cupcake que automaticamente ela vira uma mocinha do século XIX. Até porque a moda desse período é muito diversificada e não se resume a vestidões. Mas antes de mais nada, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Daniela e sou uma artista apaixonada por moda histórica. Bom, sem mais enrolações, vamos para o vídeo! O mais importante quando a gente fala de retratar moda histórica, independente da mídia, é que nós, como artistas, temos uma coisa chamada licença poética. Até mesmo grandes filmes, jogos e séries não seguem à risca a moda da época. Inclusive, essa adaptação é necessária até para ajudar as pessoas a se conectarem e entenderem melhor o personagem. Só não pode exagerar a ponto de ficar parecendo uma fantasia barata, especialmente se for um mundo mais pé no chão, senão a suspensão de descrença vai embora. Uma outra coisa muito importante é que tenha coerência entre as roupas dos seus personagens, pelo menos de um jeito que faça sentido ou se justifique dentro da obra. Quando falamos de desenho de personagem, principalmente para alguma história, a roupa tem uma função: falar quem o personagem é, por mais simples que ela seja. É pela roupa que as pessoas irão tirar as primeiras conclusões sobre quem é sua personagem, a classe social que ela pertence, se é uma pessoa extravagante ou modesta, ou até mesmo se existe algum elemento visual associado a ela. Por isso, além de consumir referências históricas, como fotos, revistas de moda da época, pinturas feitas no período, é muito importante você, como artista, ver obras atuais, como elas adaptaram as roupas de época e até mesmo como adicionaram elementos fantasiosos ou trouxeram influências de outras culturas para seus designs. Inclusive, uma coisa muito importante para facilitar sua vida é aprender a simplificar elementos. As roupas do século XIX tinham muitos babados, bordados, laços, flores, aviamentos. Então, mesmo numa ilustração, esse excesso pesa e demora muito para desenhar. Então, mesmo se você for fazer só uma ilustração, é bom simplificar detalhes pequenos ou apenas insinuar que eles estão ali. Ah, lembra? Quanto mais detalhes e ornamento uma roupa tem, mais rica a pessoa era. Tá bom, eu já entendi. Só conta logo como era a silhueta de cada período. Eu quero fazer algo mais fiel. Calma, eu vou contar. Vou explicar de maneira mais resumida cada período, até porque é muita coisa. As primeiras décadas são marcadas pela silhueta império. Cintura alta logo abaixo do busto, decote mais quadrado, saia leve e fluida, mangas bufantes curtas e nada exagerado. Esse período vem antes da era vitoriana e a moda era bem tranquila, nada muito extravagante, muitos tons pastéis, um visual mais delicado, sabe? Bom, a moda dessa época foi uma reação à opulência do século XVIII e uma tentativa de desvincular da estética associada ao antigo regime francês. Eu, pessoalmente, não sou muito fã da cintura império. Eu acho que ela não valoriza a maioria dos corpos e tem aquela carinha de camisola. Um bom exemplo da estética dessa época é o filme Emma, inclusive tem uma paleta de cores linda. A partir de 1830, a silhueta começa a mudar. A cintura desce para o lugar natural. Essa década é marcada pelas mangas enormes. Primeiro as mangas presunto com volume no alto e depois o volume vai descendo, parecendo duas boias no braço. As saias começam a ficar mais amplas, com várias anáguas e algumas morfadinhas estratégicas no quadril. Um detalhe importante, as saias dessa época não arrastavam no chão, chegavam na altura dos tornozelos. Em 1837 começa oficialmente a Era Vitoriana. Já na década de 1840, as mangas voltam com um volume mais normal e as saias vão ficando cada vez mais compridas e rodadas. Nessa época, os trajes do dia a dia costumavam fechar até o pescoço e ter mangas compridas. Já os trajes de baile tinham decotes abertos e mangas curtas, um visual bem princesa. Com o surgimento das criolinas por volta de 1854, a roda e o tamanho das saias ganharam outro patamar. Os vestidos chegavam a parecer verdadeiros cupcakes, cheios de bordados e aplicações.
o que ajuda a criar uma ilusão da cintura fina, já que muitos vestidos tinham uma ponta em V e manga cheia de babados e uma saia enorme, fazendo o torso parecer menor. Inclusive, aqui tá uma coisa que dá pra brincar muito no desenho. A silhueta da época. Dá pra deixar as personagens com cinturas dignas de uma Winx. Espaço pros órgãos pra quê, né? Mas falando sério agora, uma curiosidade importante é que é mentira que as mulheres tinham seus órgãos exprimidos pelos espartilhos. Eles funcionavam como as cintas e os sutiãs hoje em dia. Mas tem várias informações do período falando disso. Adivinha, você viu isso numa charge. Nunca leve charges ou caricaturas como fonte de histórica confiável. Elas eram feitas por homens para agradar outros homens que não entendiam nada do corpo feminino, nem sobre usar espartilhos. Voltando, a partir de 1860, o volume da saia começa a brigar para a parte de trás. É o começo do Bloody. Se você estiver gostando desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu like, já que ele deu muito trabalho para fazer. Eu não sei que dia esse vídeo vai sair ao certo, mas eu devo postar ele na semana do meu aniversário, dia 3 de fevereiro. Então quem quiser me deixar os parabéns nos comentários, junto com um like e inscrição como presente, eu agradeço. A partir de 1870 e diante, a saia cupcake desaparece e o foco vira totalmente o volume atrás. Às vezes enorme, às vezes moderado, vai depender da década. Nessa época também aparecem aqueles casaquinhos estruturados, quase como blazer, além de muitas fitas e babados. 1880 começa com a saia bem justa e ainda cheia de enfeites. Já indo mais pro final da década, a silhueta começa a ficar mais enxuta, nada de volumes estranhos, nada de mil enfeites. As saias têm um volume razoável, mas sem exagero, e as mangas são normais. Até a metade da década seguinte, quando inventam aquelas mangas gigantes de novo. Um ponto importante é que nem todo mundo aderiu a essa moda, especialmente para o dia a dia. Isso me lembra de Anne com E. O sonho da Anne é ter um vestido com mangas bufante. Algo que a Marília vê como um desperdício de tecido. A série se passa nos anos 1890, apesar do livro original passar em outra década. Isso nos leva a um ponto muito importante. Nem todo mundo seguia tendências de moda, principalmente as pessoas mais pobres. Pense comigo, hoje em dia usamos roupas de anos atrás. Imagine numa época em que roupas eram caras e feitas para durar. Muitas pessoas simplesmente ajustavam, remendavam, reaproveitavam peças antigas ou passavam para outra pessoa. Além disso, as roupas das pessoas humildes eram mais simples e muitas das vezes mais curtas. Empregadas não usavam saia arrastando no chão. Imagina tropeçar e quebrar a patraria da patroa. Camponeses que trabalhavam na lavoura jamais deixariam a barra da saia encostar na lama, já que todo mundo sabe que lama estraga a roupa, o tecido, fora que podia agarrar em alguma coisa. Inclusive, existem pinturas da época mostrando mulheres com a saia amarrada pra cima para não sujar. Aliás, essa pintura que tá aparecendo na tela é de um artista chamado Eugene de Blas. Ele era italiano. Gente, repara nos detalhes dessa roupa dessa mulher. Tem os rasgos e o estrago do tecido. Isso é que eu chamo de atenção aos mínimos detalhes. Inclusive, eu achei muito bonito o trabalho dele. Mas agora falando de maneira resumida sobre as principais silhuetas do século XIX, início do século. Silhueta sequinha e cintura alta, meio do século roda gigante muito babado. Final do século, volume atrás, formando o famoso popozão. Você não precisa decorar certinho a silhueta de cada década, até porque a maioria das pessoas nem vai saber distinguir. No desenho, a coerência entre os trajes dos personagens é mais importante que a fidelidade histórica. Inclusive, isso me lembra de uma personagem de Frieren, a Akame. Quando todo mundo usa um estilo mais fantasia medieval, ela tá lá, com um top e um short super moderno, o que deixa ela destoando demais dos outros personagens. Mesmo histórias de fantasia, precisa ter uma coerência nos trajes, para eles não ficarem deslocados no meio dos outros. Não se esqueça, suas roupas precisam fazer sentido com o universo que você criou. Por exemplo, se é uma sociedade vitoriana mais conservadora com elementos do steampunk, não vai inventar de desenhar uma personagem com colã rosa choque, sem nem ter uma justificativa plausível para isso. Inclusive, nem existia pigmento rosa choque nessa época. Entendi, mas onde eu posso achar referências, fotos de roupa da época?
Bom, no Pinterest e no Google tem muitas fotos antigas de época. É só escrever o ano que você quer e colocar moda. Só fica atento para as descrições e informações na própria imagem, para não pegar uma foto de uma época diferente ou pior, uma imagem gerada por IA. Aliás, se você tiver dúvida de que período essa roupa pertence, é só pedir para uma inteligência artificial te explicar. Dependendo da imagem, ela pode te dar informações de quem tirou a foto, ou quem fez o desenho, em que ano foi feita, ou até quem era. Uma coisa que sempre vale lembrar quando falamos do passado é que as pessoas não eram tão diferentes de hoje. Existe gente de todo tipo, excêntrica, discreta, vaidosa, indiferente. Essa ideia de que todo mundo no século XIX era igual não faz sentido nenhum. E só reforçando, tudo que eu falei aqui se refere mais à Europa, principalmente à Inglaterra daquele período. Em outros países, até mesmo dentro da Europa, as tendências variavam um pouco, ou bastante, dependendo da região. Imagina agora em outros continentes. Lembrando que essa explicação é apenas um recorte, uma visão geral, e não substitui uma pesquisa mais aprofundada. Mas eu espero que tenha te dado um bom norte. Inclusive, um detalhe importante é que o tamanho da saia era proporcional à idade. Quanto mais jovem, mais curta ela era. Até os 14 ou 15 anos, ou até o debut, era comum usar saia acima do tornozelo. Agora falando um pouco sobre o meu desenho, como podem ver, eu fiz uma moça com um vestido de baile de algo em torno de 1850. O cabelo dela eu acabei optando por desenhar ele meio solto, já que eu acho os penteados da época muito feio. Eu fiz ele com esse aspecto frisado de quem tentou alisar um cabelo ondulado com pente. Eu pintei ele usando lápis de cor. Inclusive esse papel ele é próprio para pintura com lápis de cor. Muito bom, aliás. É o Nostalgia da Honey Millie. Mas pro outro lado, uma coisa que eu não gostei nele é que ele é péssimo para pintura usando caneta. Eu desenhei do lado desse que eu fiz no vídeo, eu fiz ele usando caneta em gel. Só que a pintura ficou muito ruim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil e que você tenha gostado. Quem sabe eu não faço um vídeo falando sobre moda masculina do século XIX ou sobre a moda de alguma região da Ásia. Bom, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!